The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite, prezados. Vamos iniciar então o nosso webinar de hoje. Okay. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar rapidamente. Okay. Meu nome é Hélio Beróis, sou mestre em Geografia pela FRJ, bacharel e licenciado pela mesma instituição. Atualmente doutorando em Geografia com ênfase em Gestão Territorial Ambiental pela UF, Universidade Federal Fluminense. E também sou professor substituto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e atuo como professor, instrutor e pesquisador do sistema LabGIS, no Laboratório de Geotecnologia do Departamento de Geologia Aplicada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bem, antes da gente começar a discutir um pouco o nosso tema, deixa eu passar algumas informações acerca do funcionamento do webinar. Surgiram algumas dúvidas, eu estou já aqui observando as questões com relação aos slides da apresentação, a passar. Quem faz o procedimento de passar ou retroceder slides sou eu, no caso, como apresentador. Tá? Apesar de vocês estarem visualizando a seta ali embaixo, é porque vocês estão tendo no vídeo de vocês uma réplica do que está na minha tela. Então, em função disso, vocês verão as setinhas ali embaixo na apresentação. Porém, sou eu que controlo. Tá? Já teve algumas pessoas que comentaram que não estava conseguindo controlar os slides, mas é dessa maneira mesmo que a gente vai proceder. Quem vai passar os slides sou eu, conforme a gente for discutindo. A plataforma que a gente utiliza, a plataforma do webinar, ela nos fornece um canal de texto, que vocês podem mandar mensagem para mim e para os outros organizadores. Okay? E além disso tem uma opção de marcar como se fosse levantando a mão, um botão, um íconezinho com a mãozinha levantada. Vamos combinar da seguinte maneira para a gente poder realizar os procedimentos num bom ritmo e não atrasar nem acabar ficando alguém ser respondido. As perguntas que vocês quiserem fazer, eu peço para que vocês coloquem por texto, tá? Que de tempos em tempos, na explicação, eu vou dar uma parada e vou fazer uma leitura. Se alguém tiver algum problema técnico, tá? Em algum momento tiver problema com áudio, ou não tiver conseguindo digitar, ou tiver algum outro problema do tipo, clica na mãozinha de levantar, no íconezinho de levantar a mão, que a gente vem olhar de imediato o que está acontecendo. Tá? Bem, qual é a proposta então do nosso webinar de introdução à análise espacial de impactos ambientais em SIG? A ideia é discutir alguns conceitos, tá? Alguns termos, alguns conceitos acerca da questão da análise espacial de impactos e do próprio ambiente de SIG. E discutir de que maneira os impactos ambientais podem ser analisados. A gente vou dar alguns exemplos. Não temos nesse webinar, para quem já fez webinar comigo ou com a gente no Sistema LabGIS, é comum que a gente ofereça alguns webinars no qual a gente vai executar algumas ferramentas nos softwares e vocês, tendo acesso ao software, vão acompanhando. Nesse caso, desse webinar, a gente não vai ter essa atividade prática, em função da gente ter uma carga aí de apenas 1h30, 1h40, sempre acaba passando um pouquinho, mas enfim, de no máximo 1h50 de apresentação, então a gente não tem esse espaço. Mas eu vou discutir alguns exemplos, tá, de métodos de análise espacial que podem ser utilizados para o estudo e para análise, para avaliação de impactos ambientais. Bem, vamos começar lembrando aí, frisando, que se alguém tiver alguma dúvida, por favor, poste aí como no nosso chat, envie a questão, que de tempos em tempos eu vou fazer uma parada para responder alguma das dúvidas. Se alguma dúvida vocês julgarem que não foi respondida, tá, ou realmente se surgirem muitas perguntas, obviamente a gente tem um tempo limitado, não necessariamente conseguiria responder a todas, embora eu me esforce nesse sentido, não necessariamente a gente vai conseguir. E aí vocês têm na tela o meu e-mail. Tá? Vocês fiquem à vontade para mandar e-mail e a gente entre em contato o mais breve possível e, obviamente, respondendo as questões dentro da nossa capacidade ou indicando outras possibilidades.
Bem, para quem não conhece o LabGIS extensão, LabGIS, SimLabGIS, ele é um laboratório da UERJ, né, laboratório do Departamento de Geologia Aplicada, e nós atuamos com geotecnologias em diversas frentes, né, pesquisa, consultoria, cursos de extensão. Acredito que uma boa parte dos participantes aí já tenha sido alunos nossos em algum dos cursos. E o site está aí marcado para vocês. Quem quiser depois, após a apresentação, dar uma olhada, fique à vontade, será muito bem-vindo. Tivemos uma primeira pergunta que é relevante, eu ia tocar nesse assunto agora, mas já que a pergunta surgiu, eu adianto, eu tocar um pouco mais adiante, na verdade. Com relação ao registro da aula. Depois do webinar finalizado, a gente vai fazer a edição do vídeo, né? Essa apresentação ela é gravada, a gente vai fazer uma edição do vídeo e vamos estar disponibilizando um link para vocês poderem baixar os vídeos, né? Então no vídeo vocês terão a apresentação, a minha voz, né? a minha apresentação, a apresentação visual dos slides, e também vai estar gravada as perguntas que eu responder durante a apresentação. Okay? Bem, vamos dar início então à nossa apresentação. A primeira coisa que a gente tem que abordar, né, a primeira frente introdutória para ser tratada, é o conceito de análise espacial. Na verdade, mais do que o conceito, qual o objetivo da análise espacial? E eu dou aí como definição que ele tem o objetivo de identificar e compreender o comportamento espacial de objetos e fenômenos, né, em relação à superfície terrestre. Logo, ele trata da distribuição espacial dos dados geográficos. Quando a gente fala de análise espacial, a gente quer evidenciar, identificar ou analisar, propriamente dito, de que maneira um objeto ou um fenômeno se comporta em relação à superfície do planeta, né? E esse comportamento pode ser com relação aos seus atributos geométricos, né? Ou seja, qual a localização, qual a área, qual o formato, ou com relação à sua intensidade. Temperatura, pressão, por exemplo, são fenômenos que nós avaliamos segundo a intensidade, né, da variação ao longo de uma superfície. De tempos em tempos eu vou fazer uma pequena pausa na minha explicação, para poder atualizar a tela de vocês. Eu tenho uma janelinha aqui informando quanto tempo está demorando para atualizar, então essas pausas que eu faço não é problema no áudio não, é só para atualizar mais rápido o vídeo. Tá? E se tiver algum usuário com conexão um pouco mais lenta e eu não fizer essa pausa, pode ser que triture um pouco o áudio enquanto está passando de um slide para o outro. Então, em função disso, eu farei pequenas pausas na hora que eu for mudar de slide. Bem, então eu falei que a análise espacial ela visa avaliar o comportamento espacial, né, de objetos e fenômenos. E a possibilidade de objetos, situações que podem ser alvo de análise são muitas, né? É um conjunto muito amplo. E aí alguns exemplos aí. De analisar a distribuição dos locais de ocorrência de uma espécie invasora no interior de uma unidade de conservação, né? Poderíamos discutir a localização, a extensão da área onde há ocorrência, a densidade da ocorrência, a contagem, né? Quantas ocorrências nós temos, enfim. São uma série de dados que a gente pode levantar a partir da análise espacial do comportamento dessa espécie invasora. Outro exemplo, número de internações por contaminação por poluente atmosférico nos diferentes hospitais de um município. Bem, quais os hospitais, em qual lugar, né, mais especificamente, tem maior número de internações, como é que está a dispersão, quais as áreas têm maior número e quais têm menor número. Um ponto aqui interessante de chamar a atenção é que no primeiro caso a gente tem uma medição direta, né? Ou seja, a gente poderia ir a campo e ir mapeando, através do GPS, talvez, né, os locais onde tem ocorrência de espécies invasoras. No segundo exemplo do hospital, a gente não tem uma medição absoluta, espacialmente dizendo, né? Não sei se estou me deixando claro. O que eu quero dizer com isso? No caso do hospital, a gente não foi a campo levantando a ocorrência de casos aonde ele ocorreu, mas sim a gente tem um número de ocorrências agrupado segundo o hospital. Então, o comportamento espacial desse fenômeno
esse fenômeno da contaminação, né, ele é obtido de maneira indireta. Né? A gente não tem, nesse caso aqui, nesse exemplo, dessa maneira que ele está exposto, o contato direto com o comportamento espacial. A gente teria que estimar esse comportamento espacial porque o nosso dado vem organizado de uma forma que não nos permite ter o contato direto. A não ser, obviamente, que haja um banco de dados com o endereço de cada paciente internado disponível, aí são outros 500. Porém, consideramos que a gente tem apenas o número de internações por hospital. Né? Então, a gente teria que avaliar a área de influência de cada hospital, enfim. É um outro tipo de análise, um pouco mais, não diria mais complexa, mas que envolve procedimento a mais. Outro exemplo aí simples, né, a variação do nível de salinidade da água ao longo de um mangue. A gente pode fazer isso por medição direta, né, e aí a gente teria pontos amostrais com valor de salinidade para cada lugar. Né. Reparem que aí é um pouco diferente também do primeiro caso, apesar de a gente poder fazer medição direta, a gente não tem para cada amostra uma unidade, a gente tem um valor de intensidade. Né. No caso de espécie invasora, a gente pode ter uma amostra, um ponto amostral representando uma ocorrência. No caso da salinidade, cada ponto amostral vai ter um valor de intensidade anexado. Já é uma forma um pouco diferente de fazer a obtenção dos dados, né? Mas também permite a análise espacial de variados tipos. Okay? Número de furtos a estabelecimentos comerciais por bairros de município. A gente entra na mesma questão, ou pelo menos semelhante, à do exemplo dos hospitais. Eu não tenho a localização de cada furto, eu tenho o número absoluto de furtos a estabelecimentos comerciais por bairro, ou seja, eu tenho um recorte espacial, né, no caso com área, enfim, e a minha taxa está agregada em função desse recorte espacial. Né, eu tenho a taxa agregada a esse recorte. Poderia ser, para manter no exemplo da espécie invasora, poderia ser número de uma espécie invasora X nas unidades de conservação do município. Né? Seria um caso semelhante a essa questão de furtos por bairro. Né? Área de cobertura natural remanescente por lotes rurais. Aí já é eu diria que já é uma análise da análise, né? Porque estimar a área ocupada por um fenômeno ou por um objeto já é uma análise espacial, mesmo que às vezes seja bastante simples, já é uma forma de análise espacial. E aí você leva a sua escala de análise para um outro ponto, né? Ponto patamar. Você passa a analisar a comparação entre os diferentes lotes, ou seja, a análise da análise segundo um outro agrupamento, por assim dizer. A gente vai agrupar em função dos lotes. E aí poderia continuar citando dezenas e dezenas de exemplos. A ideia desse slide, de discutir isso, é mostrar que as possibilidades de análise estão extremamente relacionadas à forma como nós chegamos a esses dados. E também chegamos não, né? A forma como nós levantamos, elaboramos esses dados, da forma como nós organizamos e também da forma como o objeto que nós queremos avaliar se comporta no mundo real. E, em função disso, a gente tem uma variação muito grande também de métodos. Uma outra questão, né, que eu comentei aí de maneira secundária no último exemplo, é que o número de possibilidades de situações é imenso, mas o nível de complexidade das análises também. Você pode ter análises relativamente simples, ou dependendo do que você quer levantar, o que você quer identificar, as análises podem ser extremamente rebuscadas. Por exemplo, uma análise simples. Comparar o valor médio de renda por residência de um bairro, para estimar a variação espacial da mesma. Ou seja, eu já tenho os dados de renda, tá? E já tenho o dado de bairros. Okay? Então eu tenho uma tabela já preparada em função disso, por exemplo, um dado vetorial, um shapefile, né? Com a tabela, né? Um dado espacial dividido por bairros, e nessa tabela de atributos eu tenho já os valores de renda. Aí basta, na maioria dos casos, eu fazer uma simbologia, né? Visualmente eu consigo fazer essa análise. Tá? E algumas já são um pouco mais elaboradas, como por exemplo, estimar o valor médio de temperatura para toda a superfície de um município litorâneo de clima tropical a partir de amostras pontuais. Porém, eu quero excluir a tendência global de diminuição da temperatura nas áreas próximas à costa. O que acontece? Em áreas tropicais litorâneas, você tem uma variação de temperatura
que tem um comportamento padrão, né, uma variação, não, perdão, um valor de temperatura que tem um comportamento padrão de cair sensivelmente, porém perceptivelmente, conforme você se aproxima da costa. Né? Só que esse é um comportamento padrão. Se eu não excluísse esse comportamento padrão do meu modelo, eu poderia estar disfarçando alguns comportamentos específicos que ficaram camuflados por trás desse comportamento padrão. E aí é uma análise um pouco mais rebuscada, porque você não está analisando apenas uma variável, você está analisando a variável, a interação dela com o padrão e, enfim, né, a gente poderia ir mais a fundo se a discussão fosse identificar os fatores que influenciam nessa variação, nesse valor médio de temperatura. E a coisa já ficava mais complexa ainda. Né? Poderíamos ter que incluir a questão do relevo, a questão da hidrografia, a questão da cobertura do solo, né? Pavimentado, não pavimentado, edificado, não edificado, a cobertura vegetal, enfim, ficaria bastante amplo aí a nossa análise. Na prática, o princípio básico é esse daqui. Quanto mais complexo é o comportamento do objeto ou do fenômeno que você está analisando, né, as duas coisas podem acontecer junto ou apenas uma delas, quanto maior é o número de variáveis envolvidas, mais complexa é a sua análise. Parece um tanto trivial essa afirmação, né, parece um tanto óbvia, porém a gente tem que lembrar sempre que a análise espacial, em geral, ela dá como resposta uma estimativa, né, salvo algumas exceções, ou um modelo numérico. E todo modelo e toda estimativa ela tem a margem de erro. Então, ter uma análise de qualidade inclui ser capaz de identificar quais são as variáveis que são relevantes, ou seja, aquelas que não podem ser excluídas, e qual é o erro, a margem de erro, né, a probabilidade de erro, em função daquelas variáveis que não são tão relevantes e que não foram consideradas. Porém, se ela é uma variável, ela tem alguma influência. Então, a ideia da análise é você considerar todo mundo que é relevante e estimar uma margem de erro ou identificar os limites do seu modelo em função do que não foi possível considerar. Né? Porque o mundo real ele é infinito em nível de detalhes. Né? Se a gente for, ainda mais quando a gente discute questões ambientais. Né? Quando a gente analisa numa visão sistêmica, é praticamente impossível você isolar algum fator ambiental, alguma ocorrência ambiental, algum ecossistema do entorno. A gente faz isolamentos por convenção, mas na prática eles não são isolados. Então, no mundo real você pode ir a níveis de complexidade infinitos, mas no ambiente computacional não é infinito. E aí a gente tem que modelar e trabalhar em cima desse planejamento de maneira a chegar mais próximo possível da realidade, porém tendo consciência da margem de erro ou da margem de confiança, enfim, né? Copo meio vazio, copo meio cheio. A ideia é essa. Bem, nós temos aí mais dois fatores que influenciam nos tipos de análise que a gente pode utilizar sobre os nossos objetos, sobre os nossos fenômenos no ambiente computacional. Primeiro, o comportamento espacial esperado do objeto, e o segundo, a estrutura na qual o dado acerca desse objeto se encontra. Vamos ver a primeira, né? Vamos começar pelo comportamento espacial esperado do objeto. Eu vou dar alguns exemplos, né, de comportamento que vai influenciar diretamente no tipo de análise possível de ser realizado. Primeiro ponto, diversos objetos têm a sua intensidade diretamente influenciada pela distância. Esse é um pressuposto, né, por assim dizer, que é bastante utilizado na análise espacial da temperatura, por exemplo. A temperatura, a salinidade também, pressão atmosférica, e parte do princípio básico da geografia que diz o seguinte: tudo está conectado, porém o que é mais próximo está mais conectado ainda. Não é exatamente assim a frase, né? Mas a ideia é a seguinte: vamos dar o exemplo da temperatura.
eu fiz a medição da temperatura em 3 pontos. Tá? Ponto A, ponto B e ponto C. O ponto A e o ponto B estão distantes entre si 50 metros. Já o ponto C, ele está a 1 km de distância dos outros. É muito mais provável que a temperatura de A se pareça com B do que ela se parecer com C, porque C está mais distante. Então esse é um princípio básico que é utilizado numa série de análises espaciais, tá? com destaque para uma das quais eu vou abordar como exemplo aqui, que é o índice de, é a interpolação pelo inverso da distância, o IDW, Inverse Distance Weighting. Enfim, eu vou abordar mais à frente para aprofundar, mas a ideia é essa. Então, objetos que são influenciados, ou sua intensidade é influenciada diretamente pela distância, sofrem com essa norma, né, são afetados por essa norma e têm análises específicas para ele. Outro ponto é que os objetos no mundo real podem se apresentar de 3 maneiras diferentes: discreta, contínua ou abstrata. Objetos discretos são aqueles que a gente consegue perceber nitidamente o seu formato ou ao menos os seus limites. Tá? Por exemplo, um rio, um lago, uma rua, a linha de costa são objetos discretos. O rio pode ter sua margem variando ali em largura, né? Na época da cheia para a época da época mais baixa. Porém, sempre será nítido ao olhar o limite entre a margem e o leito. Né? Por mais que possa se deslocar para um lado ou para o outro, é nítido. A rua mesmo padrão, eu consigo perceber nitidamente onde você começa a calçada, onde começam as edificações, ou onde termina o asfalto, enfim, há um limite perceptível a ser observado. Tá? Então esses são os objetos que se comportam de maneira discreta. Porém, há outros objetos ou fenômenos que se comportam de maneira contínua, ou seja, eles não têm esses limites bem definidos. Temperatura, que eu citei já algumas vezes, é um exemplo. A vegetação em condições naturais é um outro exemplo. Né? A vegetação, salvo alguns casos muito específicos, ela não tem uma mudança brusca de uma área para outra. Veja o exemplo da área de transição, e esse termo área de transição já nos diz bastante coisa sobre isso, né? Mas enfim, a área de transição entre o bioma do Cerrado e da floresta amazônica. A gente não tem uma mudança brusca perceptível. O que a gente tem é o Cerrado começando a ficar com a vegetação de maior porte, começa a ter alguns elementos típicos de floresta, e aí você vai aumentando a intensidade de ocorrência desses elementos típicos de floresta, até um ponto que você não consegue discernir muito bem se é cerrado ou se é floresta, e você começa a ter a predominância dessas características de floresta. Ou seja, há uma faixa de transição, os limites não são bem perceptíveis. Então, esse é um objeto que se comporta de maneira contínua. Outro exemplo são alguns objetos ou fenômenos como a temperatura, a pressão atmosférica. Né? Você não tem mudanças bruscas ao ponto de você conseguir traçar uma linha precisa de um comportamento para o outro, de uma intensidade para outra. Você tem uma faixa de transição. Em especial na temperatura e na pressão, isso é muito claro, até porque a nossa capacidade de medir esses objetos, a precisão, está relacionada à precisão dos instrumentos de medição. Eu posso dizer, por exemplo, que 1 metro à minha direita está a 25 graus, 1 metro à minha esquerda está a 23 graus. Beleza, mas eu posso dizer também que há um coeficiente de variação, né? um gradiente ao longo disso. E eu posso falar que está 23 graus, ou eu posso falar que está 23,797 graus Celsius, ou 7,645. O que eu quero dizer com isso? A precisão da medição varia. Né? Independente de qual é a precisão, a gente percebe um gradiente. Se a precisão do instrumento for muito baixa, a gente pode acabar não percebendo muito bem esse gradiente, mas ele existe. Tá? E ele caracteriza objetos que têm comportamento contínuo. E ainda há um terceiro tipo. Tá? O Marcelo José até comentou aqui, para o discreto, que uma divisão clara é igual a um mapa político. Cuidado com isso, Marcelo, porque mapas políticos eles estão incluídos no terceiro tipo, que é abstrato. Tá? O que caracteriza objetos com comportamento abstrato no mundo real? A gente tem as divisões exatas? Sim, tem, mas elas são convenções. Elas não existem no mundo real. Você não tem um município, ou bairro, uma região administrativa, ou uma unidade de conservação como um objeto real. Quem estabelece isso somos nós.
Você pode até utilizar um objeto discreto como referência, um rio separando dois municípios, né? A cota 100 separando a unidade de conservação, porém, não é a unidade de conservação que está ali no mundo real. Não é a unidade de conservação, não é o município que está no mundo real. São referências que nós criamos. Porém, esses objetos abstratos, no caso da unidade de conservação do município, do bairro, enfim, do biomas, enfim, eles têm uma convenção. Nós estabelecemos um limite através de uma convenção que é preciso, né? Nós estabelecemos um conjunto de coordenadas que permite dividir, diferenciar a área que pertence ao município e ao outro, né? Com precisão. Porém, é uma convenção. Nós criamos isso para facilitar a nossa organização espacial, enfim, por aí vai. Okay? Então, de maneira discreta, são aqueles objetos que a gente percebe com facilidade o formato e os limites. Abstratos são aqueles que não têm um limite bem definido, tem faixa de transição ou se comportam segundo gradiente. E os abstratos são aqueles que têm limites bem definidos, porém eles não são perceptíveis a olho nu. Né? Não há um objeto real que represente o formato e os limites desse objeto, apesar de a gente poder conceitualmente ou convencionalmente representá-los. Okay? Outro ponto que influencia bastante na análise, né, é a correlação entre os objetos. Né? É muito comum que o comportamento de um objeto seja diretamente influenciado pelo outro, né? Seja inversamente ou não, mas tenha uma influência direta um sobre o outro. E nesse caso, pode ser necessário você ter que fazer as análises integradas, ou comparativas, ou através de isolamento de tendência padrão, enfim, ou conseguir identificar e excluir um deles, não apenas isolar, mas de fato excluir, né? Conseguir levantar os dados, enfim. São várias possibilidades quando a gente tem essa correlação entre o comportamento dos objetos. Ainda há outras situações que a gente poderia abordar para poder aprofundar, mas essas três aí são bons exemplos. Tá? E é importante frisar que o reconhecimento desses padrões de comportamento espacial, em geral, envolve um levantamento de resultados de estudos semelhantes aos que vocês querem realizar, ou análises exploratórias. Às vezes você não tem estudos semelhantes, ou os estudos utilizam outros métodos, e você tem que fazer algumas análises preliminares e validar essas análises. Né? Ou seja, há diversas formas de validar, uma delas, talvez a mais óbvia, seja ir a campo. Né? Você cria um modelo, depois você seleciona alguns locais no seu modelo e vai a campo verificar se naqueles poucos locais que você utilizou como teste, o comportamento realmente está ocorrendo como o seu modelo previa. Outro ponto é quando você trabalha, deixa eu ver um exemplo, quando você trabalha com amostras, né, temperatura, por exemplo. Eu tenho, sei lá, 500 pontos de estações meteorológicas, né, para poder trabalhar dentro de um município. Caso bem ideal, né, quem nos dera que nós tivéssemos essa margem de amostras para trabalhar com dados climáticos municipais. Mas enfim, vamos supor que a gente tivesse, né, 500. E aí eu opto por não utilizar, por exemplo, aleatoriamente 50 desses pontos. Eu gero meu modelo e eu vou utilizar esses 50 que não foram incluídos na geração do modelo para poder validar o modelo. Eu vou comparar se o que o meu modelo falou que estaria como valor de temperatura naquele lugar realmente corresponde à amostra que foi tirada. Só que para isso, obviamente, é necessário que você tenha uma grande quantidade de pontos, né, de um grande volume de dados para poder fazer isso. Bem, seguindo. Já estão surgindo algumas perguntas, mais à frente eu vou dar uma parada para poder responder alguma delas. Bem, uma outra questão é a estrutura na qual o dado acerca do objeto se encontra no ambiente computacional. Né? Como a gente comentou, o ambiente natural, o mundo real, ele é infinito, né? As possibilidades de detalhamento, de comportamento dos objetos variam bastante. E o ambiente computacional ele é finito, ele é limitado. E, em função disso, a gente tem que fazer a tradução desses comportamentos para o ambiente computacional. E aí há diversas maneiras de fazer, diversas propostas. A mais utilizada é do OMTG, Object Modeling Technique for Geographic Applications, né? Técnica de modelagem de objetos para aplicações geográficas é o mais utilizado, mas há outras propostas também. Mas, de maneira geral,
a gente tem as seguintes situações. Os eventos, ou melhor, os objetos, os fenômenos se comportam através de eventos ou padrões pontuais, ou seja, a gente expressa através de coordenadas no espaço. Está relacionado ao conceito de amostras. Outra maneira que eles podem se comportar dentro do ambiente computacional é na forma de superfícies contínuas, né, estimadas aí com base em levantamento de campo, como, por exemplo, relevo, taxas de minerais, pluviometria e temperatura. É muito utilizado para objetos e fenômenos que têm comportamento contínuo. Né? Não é à toa que superfícies contínuas, né? Enfim, está tudo bem relacionado aí na terminologia também. Está baseado no conceito, pode estar baseado nos conceitos de tesselação, que consiste em você segmentar a sua área de estudo em células de tamanho regular, e aí você dá para cada célula um valor, geralmente o valor médio da variável naquela área, né? Ou o conceito de isolinha, né, que consiste em você estabelecer linhas nas quais a intensidade do comportamento, o valor da variável, seja constante. Né? Se você tem, por exemplo, as isolinhas hipossométricas, né, relacionadas a relevo, o que elas estão representando? Ao longo de uma mesma linha, a altimetria é constante. Né? Se fosse temperatura isotermas, ao longo de uma mesma linha, a temperatura seria constante, por aí vai. A gente trabalha muito com valores absolutos nas isolinhas, né? A altimetria, a temperatura, a pluviosidade, mas é possível observar variação de dados derivados, como densidade de ocorrência, por exemplo. Outro ponto são as taxas de contagem ou taxas agregadas. Né? Geralmente a gente está se referindo aí nesse caso a dados populacionais. E as contagens acabam sendo agrupadas em áreas, como por exemplo setores censitários ou fragmentos florestais. No caso aí aplicando o conceito de polígono sem topologia, ou seja, o valor de um polígono de uma área, né, de um recorte, não necessariamente influenciando do outro. Né. Reparem que eu disse não necessariamente, análises visando identificar isso daí. Porém, a ideia de topologia não pode ser traduzida nesse caso. Há outras formas com que a gente poderia trabalhar com ela. Mas aqui caindo também, voltando àqueles exemplos que eu dei inicialmente, né? O caso da taxa de agregadas poderia ser aquela questão de identificar o número de ocorrências de uma espécie dentro das unidades de conservação do município. Né? Então você tem valores absolutos organizados segundo um recorte parcial, que seriam as unidades de conservação. É comum também que algumas análises necessitam que você converta a forma como se encontra o seu dado de um modelo para o outro, né, de uma forma de organizar para outra. Por exemplo, de eventos ou padrões pontuais para superfícies contínuas. Inclusive, isso em si já é uma forma de análise espacial. Né? Eu tenho padrões pontuais de ocorrência, sei lá, de valores de pluviosidade, ou de temperatura, ou de algum poluente ao longo de um lago. Né? Mas como é pontual, eu só sei com precisão, sei lá, o índice de poluente, a concentração de poluente por milímetro cúbico de água, enfim, de um lago, naquele lugar onde foi medido. Só que, obviamente, é interessante para a gente, nesse caso, que a gente estime como esse comportamento, né, como esse poluente está se comportando ao longo de toda a superfície do lago. E aí, para a gente poder representar isso visualmente, a gente tem que trazer isso com a superfície contínua. Né? A gente precisa observar o gradiente de variação. E aí, é muito comum que a gente utilize métodos de análise espacial computacional com base em interpolação para poder fazer isso. A gente vai comentar mais à frente, tá? O que são esses interpoladores, mas é um exemplo de situações na qual a gente tem os objetos com um comportamento e a gente quer trazer para outro para poder atender os nossos objetivos. Bem, vou responder a uma perguntinha que surgiu aqui agora. O Igor fez duas perguntas. A segunda, Igor, é com relação à questão de gerar valores de latitude e longitude para o raster, enfim. Eu peço para você me enviar depois por e-mail. Se você não pegou meu e-mail no início, no final da apresentação vai ter de novo, tá? Senão eu te respondo daqui a pouco se você precisar abandonar a apresentação no meio, tá? Por alguma razão. Mas porque não é um assunto diretamente relacionado ao tema do webinar.
A outra você perguntou em relação à questão da potência do DW. Eu vou deixar para tocar nesse ponto quando eu for falar lá do DW mais à frente, tá? Só para você não achar que eu estou deixando de lado as suas perguntas. Eu vou tocar nesse ponto do DW mais à frente porque eu vou discutir alguns métodos de análise e aí eu retomo essa questão da potência. Mas eu posso adiantar já que da grande maioria dos casos, 99% dos casos, a gente utiliza análise exploratória. A gente vai fazendo testes com diferentes potências até ver aquele que o modelo fica mais aproximado do comportamento real. E aí entra a questão da validação do modelo. Bem, então falamos um pouquinho aí, de maneira introdutória, sobre análise espacial, o que influencia nela, quais são os fatores que influenciam na escolha do método. Mais à frente a gente vai discutir alguns métodos, mas aí é relevante que a gente discuta um pouco alguns conceitos acerca dos impactos ambientais, para a gente poder fechar essa nossa primeira parte aí. Bem, o que são impactos ambientais? Essa resolução que eu coloquei, ela está presente no artigo 1 da resolução número 1 de 86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA. Tá? Ele define impactos ambientais como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas, que afetem direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, condições estéticas e sanitárias ambientais e a qualidade dos recursos ambientais. O primeiro ponto é comentar que nem tudo é impacto ambiental. Né? Se você não afeta direto ou indiretamente um desses pontos, você não estamos falando de um impacto ambiental. Porém é difícil, né, algo não afetar esses pontos aí colocados pelo artigo, até porque são bastante amplos. Né? E o que você consegue realmente fazer de alteração no meio ambiente que não venha afetar um desses pontos? Né? Eu não conseguiria pensar em nenhum exemplo que, pelo menos indiretamente, não afetasse um desses pontos. Bem, dando continuidade. Uma questão que eu tenho que abordar, né, já que a gente está falando um pouquinho de conceitos, é que, pelo uso corriqueiro do termo impacto ambiental, tá, ele está sendo utilizado como sinônimo de degradação ambiental. Né, degradação é definida como algo que cause uma transformação, né, transformação essa que ocorre ao longo de uma escala de tempo, na qual você tem um prejuízo sobre as condições ambientais de algum ambiente. Essa seria uma definição aí mais aproximada de degradação ambiental. Porém, reparem que o conceito de impacto ele trata de qualquer alteração causada pela ação humana que venha afetar aqueles objetos que a gente listou. Então, qualquer uma, ele não define especificamente aquelas que são negativas. Inclusive, há atividades humanas cujos impactos trazem benefícios. Né? A recuperação de ecossistemas, de ambientes, é um dos exemplos. Né? Como, por exemplo, o manejo de espécies invasoras, né? No ambiente da floresta da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, no município de Janeiro, está tendo um problema sério com a presença de jaqueiras e está sendo necessário o manejo dessas espécies, porque elas estão prejudicando a biodiversidade de algumas áreas e a reprodução de outras espécies nativas. Então, nesse caso, é uma alteração que terá impacto, sim, só que ela é planejada de maneira que os impactos sejam positivos. Outro exemplo é a criação de corais artificiais. Né? Os corais são ecossistemas muito sensíveis e a gente está perdendo uma série desses ecossistemas em diversas áreas do planeta. E aí há um esforço, obviamente tem que ser planejado, não basta você jogar qualquer estrutura no oceano, né? Senão você vai estar poluindo e não criando corais artificiais, mas enfim, através de planejamento adequado é possível favorecer a criação de corais artificiais. Né? E os corais são grandes áreas de reprodução e de interação entre diversas espécies marinhas. Outro exemplo que eu acho que aí também todo mundo já está familiarizado é a questão do reflorestamento, né? Que apesar de, obviamente, também ter que ser planejado de maneira adequada, ele visa trazer impactos positivos ao meio ambiente e aqueles pontos comentados anteriormente. Né? Então não é apenas, quando a gente fala em impactos ambientais, a gente não está falando apenas de impactos negativos, mas também de impactos positivos.
Em função disso, eu vou abordar alguns outros conceitos. Tá? Falei um pouco de degradação, né, anteriormente, falar de mais outros três. Tá? E aí fazer uma pequena comparação deles com o de impacto ambiental. O conceito de distúrbio ambiental ele é definido como qualquer alteração ambiental, seja provocada por ações antrópicas, seja por causas naturais. Está muito próximo ao conceito de impacto, porém contempla alterações que não sejam causadas por ações humanas. Ou seja, é um conceito, na verdade, mais abrangente. O conceito de distúrbio ele é mais abrangente que o conceito de impacto, porque ele vai além daqueles restritos à atuação humana. Por exemplo, um maremoto, um terremoto, um processo de vulcanismo, são eventos que não têm influência direta do homem, e, na verdade, nem indireta, por assim dizer, mas também são distúrbios, né? Geram grandes distúrbios nos ecossistemas, muitas vezes destruindo ecossistemas inteiros, dependendo da magnitude ou da área afetada. Já no caso do ambiental, que foi até a pergunta da Maria Silva, que eu preferi não responder porque estava aqui no próximo slide já, né? O dano ambiental ele pode ser definido como qualquer alteração ambiental adversa, ou seja, negativa, provocada por ações antrópicas, ou seja, o dano ambiental ele é causado por impactos ambientais, só que aqueles de consequências negativas. É mais restrito. Ele é, então, mais restrito do conceito de impactos ambientais, porque ele está especificamente tratando dos impactos que têm resultados negativos. Na verdade, o dano é o resultado do impacto, na verdade. Mas, enfim, negativo, né? Impacto negativo. E ainda o conceito de poluição, né? Que é um pouco mais... Apesar de ser um pouco mais restritivo que o conceito de impacto, ele é muito próximo ao de impactos ambientais negativos, ou dano ambiental. É definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente seja nociva ou ofensiva à saúde das populações, crie condições inadequadas de uso do meio ambiente, ocasione danos à fauna ou à flora, e não esteja em harmonia com os arredores naturais. Ou seja, também se aproxima bastante ao conceito de impactos ambientais negativos, porém está restrita à inserção de matéria ou energia. Ou seja, é mais restritivo. Okay? Apesar, além de só ser negativo, né, pela forma como a gente vê os efeitos que ele causaria diretamente, ele também está restrito à inserção de matéria ou energia. Maria Silva fez uma pergunta interessante, se o limite de impacto negativo estaria relacionado à capacidade de resiliência do meio. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Está perguntando se eu passaria a considerar negativo aquele impacto cujas consequências o meio ambiente não conseguisse se recuperar por conta própria. Bom, isso é uma discussão tanto conceitual, na verdade, né? Porque em que prazo temporal que a gente está falando essa capacidade de resiliência, de recuperação, de resistência e recuperação dos ambientes? A gente tem muitos fatores influenciando e tem também a questão das escalas temporais, média, curta e longa, ou imediata. Alguns impactos que não são, por exemplo, não sei nem se o termo adequado seria esse, mas enfim, não se regeneram, para o qual o meio não se regenera em curto prazo, se você eliminar a fonte do impacto, ou seja, o impacto ocorreu, mas ele não é contínuo, a gente cessou esse impacto. Em médio ou longo prazo pode ser que se regenere, mas em curto prazo ele é um impacto negativo relevante. Então, como um impacto ambiental, o conceito de impacto ambiental é muito utilizado na questão do compensação ambiental, por exemplo, essa é uma discussão que já entra em um dos parâmetros do cálculo de compensação e de recuperação ambiental, que é a escala temporal na qual o impacto é significativo. Se você fosse me perguntar qual é a definição mais adequada, eu diria que o impacto negativo é aquele que causa um dano, né, causa alguma degradação, mesmo que seja imediato, seja, mesmo que seja um dano imediato. Tá? Até porque nós temos há uma questão também que está envolvida aí, que é a questão do princípio da prevenção. Né? Nós não temos um conhecimento suficiente para poder identificar
se o impacto deixa de ser completamente negativo. O que nós vamos observando é que muitos dos impactos que nós considerávamos que não eram negativos, na verdade, têm consequências, só que são sutis para a perda de biodiversidade. E só vão ser percebidas mais à frente. É a questão do impacto indireto. Às vezes, o impacto que você realiza, ele a princípio parece não ter consequências negativas relativas, mas só por ele gerar um desequilíbrio no meio ambiente, ele pode vir mais à frente a desencadear alguns processos que vão ser bastante significativos com relação à degradação daquele espaço. Então eu acho que realmente considerar como não sendo negativo, agora uma interpretação pessoal minha, seriam apenas aqueles impactos de manejo que visam a recuperação realmente do ecossistema. Fora isso, é difícil você conseguir identificar uma interferência humana que não causa algum impacto negativo, mesmo que seja em escala reduzida. Aí entra nessa questão, né, da escala espacial e da escala temporal e também da escala de intensidade da interferência. Que aí tudo isso já são objetos de análise, né, que a gente vai gerar dados em cima disso. Okay? Acabou que eu acabei adiantando um pouco a próxima discussão, que vai entrar aí com o nosso próximo slide, que é a questão de qual é a pertinência de se analisar a espacialidade dos impactos ambientais. Né? Vamos começar a integrar aí os dois eixos temáticos que a gente estava discutindo, a análise espacial e os impactos ambientais. Bem, de maneira geral, a gente classifica os impactos ambientais em relação à sua interação com a área afetada por eles. Tá? Só a gente falar que a gente analisa a área afetada, a área já está tratando de um comportamento espacial. Né? Então, e é uma informação chave para se discutir, para se analisar, para se estudar qualquer tipo de impacto. E em relação ao seu efeito, os impactos podem ser caracterizados como diretos ou indiretos, imediatos, de longa, média duração, né? Curta, longa, média duração ou imediatos, propriamente dito, temporários ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis, benéficos ou adversos, né? E locais ou regionais, está tratando da sua escala espacial. Então, tanto o simples procedimento de definir qual é a área afetada e estabelecer qual é a escala, né, dessa área afetada, já é uma componente espacial que é essencial para o estudo do impacto. E são obtidos através da análise espacial desse impacto. De tal forma, né, que a análise espacial é pertinente aos procedimentos de avaliação de impacto ambiental. De maneira específica, ele está diretamente relacionado aos estudos ambientais relacionados ao estudo prévio de impactos ambientais, EPIA ou EIA, né, a gente continua chamando de EIA. O plano de recuperação de áreas degradadas, para você poder estabelecer esse plano, você tem que definir quais foram as áreas degradadas. A avaliação ambiental estratégica, o estudo de viabilidade ambiental, projeto de controle ambiental, todos eles estão relacionados ao comportamento espacial dos impactos, já existentes ou esperados. Né? E, consequentemente, os resultados obtidos a partir da análise espacial dos impactos vai oferecer informações que, na grande maioria das vezes, é indispensável ao relatório ambiental preliminar, ao relatório de controle ambiental, ao relatório de avaliação ambiental, e assim por diante. E todos esses itens estão relacionados diretamente ao processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, né, potencialmente causadores aí de impactos ambientais. O Vitor fez um comentário aqui interessante, né, que quando ele observa que o distúrbio ambiental está relacionado à mensuração do impacto em relação ao estado de equilíbrio anterior, seja a relação à magnitude ou grau de variação. Sim, Vitor, a observação é bem coerente, é bem nesse sentido realmente. Na verdade, a análise de impactos ambientais e também do distúrbio ou do dano, né, que são parâmetros para utilizar, são conceitos semelhantes, embora não idênticos, estão relacionados
praticamente todos a gente pode dizer que é uma componente espacial, mas todos têm também uma componente temporal. Uma boa parte das análises são feitas através da comparação de um T0, né, de um momento zero, na qual você tem ou o dado anterior de uma situação na qual aquele ambiente ainda está no que nós consideramos de condições de boa qualidade ambiental, e como ele se torna a partir da interação, ou ao longo da interação. Né? Então, trabalha em cima dessa comparação, com certeza. Surge mais uma pergunta. O pessoal está perguntando se a apresentação vai estar disponível para ver mais tarde. Sim, tá? Tanto a apresentação quanto o vídeo da gravação vai ser disponibilizado para vocês por download. Okay. Bem, então falamos aí da questão da análise espacial e falamos da questão dos impactos. Né? Demos uma breve abordagem conceitual das duas e agora vamos começar a falar então dos métodos de análise. Tá? Como a gente falou antes, em função da variedade dos comportamentos espaciais e as técnicas de mensuração dos objetos, a forma como eles são traduzidos no ambiente computacional, há também uma grande variedade de métodos de análise espacial. E a grande maioria desses métodos foi elaborada com o intuito de obedecer a algumas premissas, como a aleatoriedade, né, a correlação entre as variáveis, a possibilidade de se obter uma amostragem aleatória dentro do conjunto de amostras totais, né, pesos para estabelecer ponderação e outros. Né, áreas de influência em função da distância entre as amostras, a correlação dentro do regime de redes, enfim, né, são outras possibilidades que a gente tem para as análises espaciais. Obviamente, minha proposta aqui não é tratar de todas as possíveis, né, senão a gente precisaria, na verdade, de uma disciplina de 70 horas, talvez, ou mais, ao invés de um webinar. A ideia é apenas citar algumas e comentar. Eu tentei organizar de maneira a começar por algumas mais simples e ir discutindo algumas mais avançadas, falando sobre os seus métodos, tá? E de que maneira a gente pode chegar a executar e onde elas são aplicáveis. Então vamos ver alguns exemplos. Tá? Como eu comentei anteriormente, começando pelos mais simples e indo em direção aos mais rebuscados. Talvez os procedimentos mais simples de análise espacial, tá, seja o geoprocessamento básico, né, nosso básico entre aspas, e análise sobre dados espaciais vetoriais. Eu botei o básico entre aspas porque são ferramentas simples de serem utilizadas, porém o planejamento do uso, né, a ordem de utilização, qual executa de que maneira, qual o objetivo que você quer atender, nem sempre é trivial, nem sempre é simples. Né, mas as ferramentas em si são relativamente simples de serem utilizadas. Né. E, em geral, os softwares de sistema de informações geográficas oferecem um conjunto de ferramentas básicos de análise vetorial, que permite analisar o comportamento dos dados em relações simples entre eles, como, por exemplo, simplificar ou dissolver feições, extrair áreas de interseção, né? Por exemplo, vamos supor que você tem um mapeamento de uso e cobertura, de uso da terra, né? E um outro de unidade de conservação e de zonas de amortecimento. E eu quero verificar as áreas onde eu tenho interseção do uso de solo urbano com as unidades de conservação de proteção integral, que é uma situação irregular, por exemplo. Eu posso selecionar em um dado os polígonos relacionados ao uso do solo urbano e no outro os polígonos relacionados às unidades de conservação e verificar onde ocorre a interseção. É uma possibilidade de análise simples e a partir dele a gente pode, por exemplo, extrair os valores de área irregular, extrair as coordenadas dessa localização, né, dessas situações irregulares, por aí vai. Procedimentos simples, mas que são bastante utilizados. Cortar feições de dados segundo o formato de outros. Né? Por exemplo, eu posso ter o dado de zona de amortecimento e eu quero gerar um mapa apenas com o uso do solo, o uso e cobertura na zona de amortecimento. Eu posso usar a zona de amortecimento apenas como formato de corte e recortar o dado de uso do solo com esse formato. Analisar a distância entre os objetos, né? Isso é um tanto autoexplicativo. Estabelecer cálculos
de extensão, como distância, perímetro, extensão de linhas, né, bastante utilizado em diversas análises de redes de drenagens, de redes de transporte, distância entre nós de uma rede, por aí vai. Cálculo de perímetro, cálculo de área, tudo isso é possível. Contagem de números de pontos no interior de polígonos. Se você tem um dado pontual e você tem o outro na forma de polígonos, você pode estabelecer a contagem de quantos pontos você tem no interior do polígono. É uma forma, por exemplo, de você ter uma estimativa um tanto preliminar de densidade. Se você consegue calcular a área de um polígono e você consegue saber quantos pontos você tem, simplesmente você pega o número de pontos, divide pela área do polígono e você tem uma estimativa média de densidade ali naquela área. É uma análise de densidade bem simples, mas simples de ser feita também. E o estabelecimento de áreas de influência, né? O estabelecimento de buffers, por exemplo, eu posso utilizar a ferramenta de gerar áreas de influência para extrair, por exemplo, as APPs da margem dos cursos d'água, para estabelecer as zonas de amortecimento no interior de uma unidade de conservação, para estabelecer a área de efeito de algum objeto, por exemplo, de poluição sonora ou poluição luminosa, enfim. Obviamente, esses modelos de comportamento de espacial de poluição têm que considerar alguns outros fatores, né? Mas se você fosse fazer uma estimativa mais simples ou uma pré-análise, é possível trabalhar com o conceito de área de influência simples, através de buffer, para poder estimar, né, esses efeitos. E alguns outros, né, que poderiam ser citados, como a união de dados diferentes, mas aí já é mais relacionado à questão do comportamento dos dados e não dos impactos. O Igor perguntou se o ArcGIS seria um exemplo de software de SIG de análise vetorial e de raster. Sim, Igor, o ArcGIS é um bom exemplo de software que busca oferecer ferramentas bastante amplas e variadas, né? Nós temos softwares bastante específicos e temos softwares também que buscam oferecer respostas mais completas, né? Como é o caso do ArcGIS, no caso dos pagos, né? Talvez seja o mais conhecido dos softwares que não são gratuitos. Entre os gratuitos a gente tem o GVSIG, a gente tem o TerraView, a gente tem o QuantumGIS, que a gente também utiliza bastante no LabGIS, que são softwares gratuitos que também se propõem a ter várias ferramentas. E quando eles não disponibilizam algumas ferramentas, quando eles não disponibilizam não é o termo ideal, quando eles não têm, não possuem algumas das ferramentas, em geral eles tentam integrar-se a outros. O QuantumGIS é um bom exemplo disso. O QuantumGIS é um software gratuito que tenta ser uma boa alternativa aí ao ArcGIS, né? Em alguns parâmetros ele consegue, em outros nem tanto de maneira isolada, mas ele permite integração com outros softwares, como por exemplo com o GRASS, com o R, que é um software de estatística muito utilizado, bastante potente, meio queixo duro, porque ele trabalha tudo em linha de comando, mas é muito eficiente. Eu costumo brincar falando com os alunos que no dia que o pessoal que programou o R, que planejou o R, começar a querer vir para a área geoespacial, começar a trabalhar com parâmetros de sistema de informações geográficas propriamente ditos, vão desbancar uma boa parte dos softwares. O problema é que ser por linha de comando é bastante restritivo. O QuantumGIS não, o QuantumGIS é mais acessível. Mas ele tem integração com R, tem integração com o Saga inglês, né, o Saga americano. A gente tem um Saga aqui da FRJ também, mas enfim, a integração dele é com o Saga americano, com a F-Tools, com o MMXQGIS, não lembro o nome agora de todos, ele tem integração, mas ele permite. E através dessa integração ele consegue algumas ferramentas mais avançadas. Outro exemplo de software gratuito bastante utilizado é o Spring. Né? O Spring é um software do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, assim como o TerraView, né, que também é do INPE. São dois softwares muito bons, só que o Spring ele é mais voltado para o processamento digital de imagens. Não é que ele seja exclusivo, ele trabalha exclusivamente com imagens, ele trabalha também com dados vetoriais, mas o foco principal dele é o processamento digital de imagens. O QuantumGIS, inicialmente, ele tinha como foco trabalhar mais com dados vetoriais. Né? E aí, através da integração com o GRASS, ele começou a ficar mais potente, né, para trabalhar com imagens também. E agora, com a integração com o Saga, não é de agora, né, que eu estou começando a utilizar esse procedimento de integração há pouco tempo, mas integração com o Saga, com R, e aí a capacidade de análise de imagens e também análise geoestatística ampliou bastante. Mas enfim, né? As alternativas de software hoje em dia
felizmente não são uma limitação, né? O que é uma limitação considerável é a acessibilidade desse software, porque alguns deles são voltados a usuários iniciantes, ele tem uma interface facilitadora, como é o caso do QuantumGIS, por exemplo, ele visa facilitar, ele busca ter uma interface amigável, e outros não, outros exigem realmente que os usuários tenham conhecimentos um pouco mais avançados, como é o caso do Spring, por exemplo. É um software de difícil uso? Não, depois que você começa a entender como é que ele funciona e domina alguns tópicos teóricos conceituais em relação a sistemas de coordenadas, em relação ao sensoriamento remoto, em relação a atributos de imagens digitais. E depois que você passa um pouco dessa etapa de qualificação para usar o software, digamos assim, ele funciona muito bem, por sinal. Enfim, o ArcGIS também é um dos mais utilizados pagos, né, não gratuitos, porque ele busca ser bastante amigável, ele tem um sistema de help, de suporte ao usuário muito eficiente. O help do ArcGIS ele é muito completo, ao ponto de ter artigos citando como foi extraída a metodologia para criar aquela ferramenta, de ter referências bibliográficas das ferramentas, de ter uma série de imagens explicando os procedimentos. Isso facilita bastante a acessibilidade dos usuários. Mas enfim, vamos voltar ao nosso tema aqui, seguir adiante para o nosso slide para outros exemplos de análise espacial. Um outro método, né, que a gente utiliza também nas análises, seja como objetivo final ou como objetivo preliminar, né, é a subdivisão espacial. É bastante utilizado quando a ocorrência do objeto ou a mensuração do fenômeno se dá de maneira pontual, ou seja, você levanta na forma de amostras, né, você vai representar essa amostra por pontos, mas você precisa ter uma estimativa ou fazer alguma análise sobre o seu comportamento que não é pontual, ou seja, o resultado que você quer não pode ser pontual. E aí, vou dar dois exemplos de aplicações. Na verdade, 3. Bruno Ferreira fez uma pergunta que se há a possibilidade de usar esse sistema de metodologias de nucleação para recuperar áreas mapeá-las. Bruno, eu não entendi muito bem essa pergunta, eu pedi para você ou elaborar ela um pouco mais, depois eu respondo, ou me mandar por e-mail, que aí eu posso dar uma orientação melhor. Tá? Não ficou muito claro para mim o que você quis dizer, e também especificar qual a metodologia, porque eu tive que ir passando os slides, eu não sei exatamente de qual você está falando. Tá? Então, se puder mandar depois por e-mail, não precisa ser agora, pode ficar aí atento às apresentações, depois mandar, ou elaborar melhor a sua pergunta para ver se eu consigo responder ainda no horário do nosso webinar. Mas, enfim, como exemplos, né, do uso do processo de subdivisão espacial, a gente pode, por exemplo, utilizar para fazer cálculos de densidade de ocorrência simples. Né? Eu comentei que pela extração da área de um polígono e a contagem de pontos no seu interior, você pode fazer uma estimativa de densidade. Mas se a gente não tiver os polígonos, a gente pode seguir o mesmo procedimento com uma etapa anterior, que seria a subdivisão do espaço. Você cria, por exemplo, uma grade regular, né, uma grade vetorial regular, e você faz a contagem de quantas ocorrências você tem dentro de cada uma dessas grades. Como ela é regular, calculando a área, eu sei a área de todas elas. Né? E aí eu tenho uma estimativa da variação da densidade ao longo de toda essa grade. É uma forma simples de fazer essa estimativa de densidade. É muito parecido com o que o software faz em algumas análises nas interpolações e nas estimativas de densidade mais avançada. Só que, obviamente, ele faz com uma grade muito menor, ele faz com cada pixel de uma imagem. Né? Obviamente, fazer isso manualmente seria muito ruim. Mas há formas de fazer através de grades, da subdivisão, que favorecem algumas análises mais simples, ou no caso, quando você já tem um espaço que você é parte dessa metodologia subdividir. Né? Nos estudos de ecologia, é muito comum, ecologia florestal, por exemplo, é muito comum que se separe algumas amostras. Né? Na verdade, você define uma área na forma de parcela, geralmente chama-se de parcela dessas áreas, e você vai analisar o comportamento da vegetação dessa parcela. E é comum que você subdivida essas parcelas para você conseguir ter vários pequenos grupos
de amostragem, em vez de ter um único grupo grande. Isso facilita uma série de análises estatísticas. Você ter, mesmo que o N amostral de cada subgrupo fique menor, você ter mais valores, por exemplo, de coeficiente de variação, de variância, de desvio padrão, facilita algumas análises estatísticas, mais do que seria relevante ou significativo estatisticamente trabalhar com um único conjunto com N amostral grande. Então, às vezes é necessário, até para você conseguir fazer algumas análises mais rebuscadas, que você subdivida o seu espaço. Pode servir também como uma estrutura de reorganização da amostra, que eu comentei agora, e também pode ser utilizado, algum princípio também bastante utilizado em análise ecológica, de você aleatorizar a área. Você tem uma parcela maior, no caso aí representada por esses vários retângulos na direita inferior da apresentação, e aí você quer aleatorizar a sua seleção de amostras. Aí você seleciona algumas dessas feições, considerando aí cada célula dessa grade seria um polígono, eu seleciono aleatoriamente alguns desses polígonos, e aí eu tenho até como fazer a comparação entre aqueles selecionados aleatoriamente com o total, com outra parcela, com a amostra. Ou seja, a aleatorização ela é um pressuposto de algumas análises estatísticas. Você tomar amostras de maneira aleatória é o pressuposto de algumas análises estatísticas. E a subdivisão do espaço e a seleção aleatória desses polígonos permite você ter uma consistência nas suas análises, a partir do momento que você respeita esse princípio da aleatoriedade. A subdivisão do espaço também pode ser utilizada como uma outra forma de estabelecer áreas de influência um pouco mais rebuscadas do que o buffer simples, através dos conceitos do diagrama de Voronoi ou polígonos de Thyssen. E o método consiste em gerar polígonos ao redor dos pontos amostrados, em que toda a área do polígono está mais próxima ao ponto no interior do que qualquer outro ponto ao redor. Ou seja, se nós pegarmos qualquer um desses pontos, o polígono que ele está inserido representaria a área que está mais próxima a esse ponto do que de qualquer outro ponto. Ou seja, seria a área de influência principal desse ponto, primária, considerando que todos os pontos têm o mesmo peso, a mesma intensidade. Esse método ele foi bastante utilizado antes da possibilidade de interpolação no ambiente computacional. E ainda é bastante utilizado em diversas análises, quando você não tem como estabelecer de maneira adequada a área de influência de um fenômeno, ou quando a sua variável está mensurada em função de pontos. Por exemplo, deixa eu ver. Vamos usar o exemplo que eu comentei lá na frente com relação a casos de internação por poluentes atmosféricos nos hospitais. Cada ponto desse poderia ser um hospital. E aí eu não tenho como saber de maneira exata qual é a área de influência de cada hospital. Então o que eu estabeleço? Eu estabeleço que é uma tendência, um pressuposto, eu crio esse pressuposto, de que a população tende a ir ao hospital mais próximo. Obviamente, há outras variáveis a ser consideradas, sim, haveria variável do meio de transporte, de se há uma conexão direta com um hospital mais distante e a conexão com o hospital mais próximo seria, sei lá, não seria por um meio de transporte direto, a questão da capacidade de cada hospital, sim, há tudo isso. Mas vamos considerar que a gente não tem como estimar isso, a gente não tem como considerar isso na nossa análise. Essa é uma forma de estabelecer uma área de influência que me permite passar do valor de internações, o número de internações que eu tenho para cada ponto, eu passo esse valor para o polígono, e aí eu sei quantas internações eu tive em cada área. E aí eu tenho uma noção melhor da variação espacial da contaminação por esse poluente. Lembrando que todo modelo tem a sua limitação. A limitação desse caso, desse meu exemplo, seria a questão dos meios de transporte, a questão da capacidade de cada hospital, embora eu pudesse ter um campo determinando a capacidade do hospital, que eu poderia utilizar para alterar um pouco esses valores aí. Porém, o conceito do polígono de diagrama de Voronoi, polígono de Thyssen ou diagrama de Voronoi, está em cima dessa ideia. Se vocês repararem, cada linha, se vocês pegarem dois pontos e verificar a linha que a gente tem ali e dividindo eles, na verdade essa linha está no ponto, está traçada sobre o ponto médio da distância entre esses pontos. Essa é a ideia. Esse método foi bastante utilizado antes da possibilidade da interpolação no ambiente computacional. Era utilizado, por exemplo, para estimar a pluviosidade média. Você tinha
as estações meteorológicas e você utilizava esse método de diagrama de Voronoi para segmentar o espaço em função de qual era a estação meteorológica que tinha a medição correspondente a cada área. Isso é bastante utilizado assim, mas para outras variáveis também. Porém, ainda é relevante em algumas análises. A interpolação computacional suprimiu alguns dos usos, mas não todos. E aí, seguindo adiante para a interpolação, já que a gente tocou nessa tecla, o processo de interpolação ele tem como objetivo estimar os valores de uma variável para toda a extensão de uma área de estudo com base em amostras pontuais. Na verdade, pode ser em amostras na forma de linhas também, tá? Mas principalmente com base em pontos. Tá? A ideia, vamos supor, vamos dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Eu tenho então as estações meteorológicas e elas me dão um valor de pluviosidade e eu quero estimar qual a pluviosidade ao longo de todo o município, e não apenas nos locais pontuais das estações meteorológicas. Eu tenho que rodar uma interpolação. E aí o software vai criar para a gente uma malha de células. A gente utiliza os arquivos de imagem para representar, porque o pixel da imagem tem um conceito análogo a essas células, dessa malha. E cada pixel vai receber o valor médio de pluviosidade para aquela área, estimado com base nos parâmetros que a gente vai entrar. Poderia ser utilizado para diversos outros usos. Poluição pluvial ou lacustre, índice de algum agrotóxico no solo, você tira algumas amostras e faz a estimativa de como ela se comporta ao longo de toda a superfície, poluição atmosférica, densidade de partes por milhão, enfim. As aplicações de interpolação são bastante variáveis. A questão é que há uma grande quantidade de interpoladores disponíveis. E cada um deles é baseado em alguma regra que está referente ao comportamento real daquele fenômeno no mundo real, o que você espera como comportamento no mundo real daquele objeto. Está relacionado à forma como o objeto foi traduzido para o ambiente computacional, se está com base no conceito de amostras ou de isolinhas, principalmente. Tá? São as duas principais maneiras de a gente ter o input aí dos dados para interpolação, mas enfim, variam bastante. Alguns baseados em regras simples, como por exemplo, estabelecer o valor que seria semelhante à da amostra mais próxima. O resultado visual desse caso simples fica até parecido com o dos polígonos de Voronoi. E outros estão baseados em conceitos estatísticos bem mais elaborados, como por exemplo a cocrigagem espacial, que trata diversas variáveis ao mesmo tempo com base na correlação espacial dos seus valores. Você pode trabalhar com um número acima de 1, enfim, múltiplas variáveis, você analisa não só o comportamento delas isoladamente, mas a correlação entre elas, esse é o objetivo principal, na verdade, da crigagem. Você extrai a correlação entre elas e você ainda pode extrair uma tendência padrão para ela não influenciar na sua análise, porque obviamente se você está analisando a correlação entre a variável A e B, tá, e você tem uma tendência padrão, vamos supor que eu estou analisando o exemplo que eu coloquei antes, analisar a correlação entre a temperatura e a umidade. E você está trabalhando com um município... temperatura e vegetação, melhor. Pronto, temperatura e vegetação. E você trabalhando com o município litorâneo, você tem que excluir essa influência da proximidade com o mar. Isso tem que ser excluída, porque senão ela vai disfarçar os seus resultados. Você não vai conseguir ver se tem essa correlação de maneira adequada. Então você tem essa possibilidade de excluir um padrão geral, digamos assim, um padrão universal, para não atrapalhar na correlação. E além disso, a cocrigagem, dependendo do software que você gere, ele é possível extrair a variação espacial da margem de erro do modelo. Ou seja, é uma forma de análise espacial bem mais rebuscada, obviamente exige um conhecimento mais profundo, você tem que saber fazer algumas pré-análises, você tem que identificar se a sua variável é estocástica, se o comportamento dos dados se dá segundo uma curva normal, você tem que saber analisar alguns gráficos como o Kplot, por exemplo, enfim. Tem uma variação aí significativa.
A Laina Honorado perguntou qual a melhor ferramenta de interpolação para a área de mineração, amostra de minério. Laina, eu vou te pedir o seguinte, me encaminhe essa pergunta por e-mail, porque eu pessoalmente não lido com mineração, porém eu faço parte do departamento de geologia aplicada, então com certeza eu poderei encaminhar a sua pergunta para alguém que possa te responder de maneira adequada. Tá? O Evandro Luiz perguntou qual é a ferramenta utilizada para gerar essa imagem. Evandro, eu peguei essa imagem da internet, na verdade, tá? Mas você trabalhando, por exemplo, no ArcGIS, vou dar um exemplo do ArcGIS, tá? Que é o primeiro que vem na minha mente. Você pode gerar a superfície do modelo numérico de maneira bidimensional e pedir para ela ser exibida tridimensionalmente com o software ArcCine, né, que vem na suíte do ArcGIS. E aí você vai ter uma visualização bem semelhante àquela que você está vendo ali no canto superior esquerdo. Há outros softwares que permitem também ter visualização 3D, né, dos dados. Mas o ArcGIS é um exemplo de software onde é possível visualizar da maneira como está ali a imagem superior esquerda. Eu vou dar alguns exemplos de interpolação. Começar falando aí da... Vou dar dois exemplos, tá? Apesar de eu ter falado bastante da croquigagem, né? Vou falar de mais alguns dois. Tá? Primeiro exemplo é a triangulação de Delaunay. Tá? Eu optei por citar a triangulação de Delaunay porque ele é uma exceção dentro do conjunto de interpoladores. É uma das exceções, porque o resultado dele não é uma imagem, não é uma grade de pixels. O resultado dele é um dado vetorial na forma de polígonos. Tá? E a ideia, né, por base de um algoritmo, né, os interpoladores sempre rodam em cima de um algoritmo, a gente gera faces triangulares de acordo com os pontos amostrais e ou isolinhas de uma superfície contínua, muito utilizado por relevo. A ideia é simples. A implementação é que é matematicamente um pouco mais elaborada, mas a ideia é relativamente simples. Triângulos têm 3 vértices, né? Então, num ambiente vetorial, numa representação vetorial, cada vértice é representado por um ponto. Né? O triângulo são 3 pontos que se ligam entre si por segmento de reta. E o que a gente faz? Considerando que o nosso dado possa ser tridimensional, eu vou dar para cada vértice do triângulo o valor que a variável teria ali. Então eu tenho uma série de amostras, no caso da imagem está com base em isolinhas, e reparem que o vértice do triângulo, que fica, o vértice ou os vértices, né, que ficam nas linhas de maior altimetria, ficam inclinados para cima. Né? Eles ficam numa tendência de ascender, o triângulo fica na forma de uma rampa. Né? E a ideia é essa, a inclinação do triângulo vai depender da diferença do valor da variável nos seus 3 vértices. Então, os triângulos, repare que a superfície do topo fica lisa, né, porque não há uma variação ali, mas as áreas ao lado dela, os triângulos ficam inclinados de maneira que um dos vértices, ou 2 deles, né, dependendo da situação do triângulo, sempre estarão mais altos que os anteriores, porque o valor da variável na localização daquele vértice é maior do que nos outros vértices. E o resultado do TIM, como eu tinha comentado, então, ele é representado de maneira vetorial, com base no conceito de TIM, né, que é o Triangular Irregular Network, rede irregular de triângulos. E esse formato de resultado ele é facilmente aplicável em análises tridimensionais. É muito utilizado por relevo e permite que você possa, por exemplo, calcular, entre muitas outras coisas, volume de perda de solo. No caso, por exemplo, de mineração, qual é o volume que foi removido por uma pedreira? É possível você estimar esse valor com a precisão depende da precisão das suas amostras, né? A precisão da medição e também a distribuição espacial. Né? Quanto mais amostras, maior a precisão do modelo. Né? Mas ele permite que você faça cálculos de volume de maneira relativamente simples. Né? Lembrando sempre do relativamente nas minhas frases, porque obviamente você tem que ter algum certo conhecimento por estabelecer. Vamos ao outro exemplo. A Cristiane Santos fez uma pergunta interessante, se a análise espacial é a mesma coisa que geoestatística, ou se existe diferença entre elas. Existe diferença. O conceito de análise espacial é um conceito mais amplo. Ele inclui formas de análise que não necessariamente têm parâmetros estatísticos considerados,
como, por exemplo, cálculo de área de polígonos. É uma análise espacial, eu estou avaliando o comportamento espacial daquele fenômeno, mas não envolve nenhum conceito estatístico. A geoestatística ela trata da aplicação de conceitos estatísticos à análise espacial. Então, quando você fala para microcrigagem, como você tem uma série de conceitos estatísticos agregados, é um procedimento geoestatístico. Então, assim, na verdade, a geoestatística ela oferece para a gente uma série de métodos de análise espacial com base em preceito estatístico. A análise espacial é um conjunto mais amplo de ferramentas, que pode ou não ter conceitos estatísticos envolvidos. Okay? Bem, um outro exemplo, que eu até tinha comentado anteriormente que eu iria abordar, é o interpolador do IDW. Ele parte do princípio, como eu coloquei antes, que o valor das amostras mais próximas deve ter maior influência sobre o valor a ser determinado, estimado, enfim, estimado é o termo mais correto, do que o valor das amostras mais distantes. A ideia é a seguinte, vamos supor que a gente tem aí esses conjuntos de amostras marcados em rosa e eu quero determinar qual o valor que essa variável teria no local onde eu fiz aquele círculo branco ali, onde está x e y. Eu não tenho valor para aquele local. O que eu tenho são os valores que estão em rosa. Tá? E aí como é que o software, como é que é o algoritmo, como funciona a fórmula do IDW? Da seguinte maneira. Vamos supor que eu pegue, que eu não tenha todos esses. Eu tenho apenas o que está ali com o x1 e x2, que são as partes, as amostras estão mais acima, e quero calcular o valor de xy. Tá? Como é que eu calculo então o valor para aquele lugar ali, aquele central? Eu vou pegar o somatório, tá, do peso da distância multiplicado pelo valor de cada amostra. Ou seja, para cada amostra eu vou pegar o peso da distância e multiplicar pelo valor da amostra. Vou somar com o resultado obtido pelo peso da distância vezes o valor da amostra da outra amostra. E assim por diante. Depois eu vou somar tudo. Vou ter um somatório. Ou seja, vamos supor que eu tenha a amostra A e B. E eu quero estimar o valor de numa outra área, numa área alfa. Tá? Então o valor na área alfa vai ser igual ao peso da distância entre alfa e A, vezes o valor de A, mais o peso da distância entre alfa e B, vezes o valor de B. Tá? Tudo isso é sobreposto ao somatório do peso das distâncias, ou seja, o peso da distância de A em relação a alfa, mais o peso da distância de alfa em relação a B. E a gente faz a divisão. E qual é esse peso da distância? O peso da distância ele é estabelecido por 1 sobre a distância real, em unidade do mapa, elevado a P, ou elevado a K. Aí a questão da letra é só convencional. Então, 1 sobre a distância na unidade do mapa, ou seja, se o DAPA tiver com o sistema de coordenadas projetado, na grande maioria dos casos essa distância vai estar em metros. Então seria 1 sobre a distância em metros em relação a onde eu quero estimar, e a amostra, elevado a P. E esse Pzinho aí é a parte ponderada. Esse P, a gente tem 3 parâmetros que a gente pode influenciar nessa fórmula, mas o P é o coração dessa fórmula. Porque, repare, a gente fala sobre o inverso da distância, é 1 sobre a distância elevado a P, esse peso da distância. Porque é o inverso, 1 sobre a distância é o inverso, ou seja, quanto maior for a distância, menor é a influência que aquela amostra vai ter no valor que eu quero estimar. No caso, se A estiver mais próximo de alfa, ele vai ter mais influência no valor de alfa do que B, que está mais distante. Essa é a ideia. E aí a discussão vem, já que é ponderado, como é que a gente estabelece esse valor? Ou a gente vai consultar outros trabalhos realizados, ou a gente trabalha com alguns valores e vai refinando a nossa análise. E para isso é importante que a gente faça a validação adequada, que foi aquele que eu comentei lá no início, que todo modelo tem que ser validado, você tem que ou ir a campo para poder verificar se os valores que o seu modelo retornou correspondem aos valores reais daquele objeto naquela área, ou você tem um grande volume de amostras e você pode reservar algumas só para poder comparar com o resultado do modelo. Então eu falei que a gente tem três pontos que a gente influencia nessa fórmula. O primeiro é esse, que é o peso. O segundo é, para cada área que eu vou estimar, para cada pixel da imagem, já que o resultado vai ser uma imagem, quantas amostras eu vou considerar? Eu posso ter uma massa de 1000 amostras e querer considerar as 1000. Ou eu posso querer considerar apenas as 5 mais próximas para poder fazer estimativa. Isso, obviamente, vai agilizar o procedimento, que a fórmula fica menor. Ou eu posso, entrando na terceira variável, em vez de estipular
o número de amostras a ser consideradas para cada cálculo, eu posso estipular um raio, ou seja, vai pegar e para estimar o valor de um pixel numa certa área. Cria a partir desse pixel um raio de, sei lá, 5 km e considera apenas as amostras que estão dentro desse raio de 5 km. Tá? Então a gente tem esses 3 parâmetros que a gente ajusta. O peso da distância, que é o coração do IDW, tá? O número de amostras ou o raio, tá? de busca para cada pixel. E o resultado do IDW é um dado matricial, é uma imagem. Né? Ou seja, trabalha com o conceito de tesselação. Cada pixel da imagem vai receber um valor em função da estimativa da variável aí. No caso aí, eu botei nessa imagem esse dado aí. Esse aí agora, no caso, eu nem lembro se eu peguei na internet, eu sugerei ele. Mas, de qualquer maneira, o valor, a coloração das faixas da imagem estão em função do valor dos pixels. Tá? Onde os pixels de valor de cor branca estão com valor mais alto, depois vem os rosa, depois azul escuro, azul branco, verde, amarelo, meio bege e marrom, sendo o valor mais baixo. Então a gente vai representar dessa maneira. E por ser uma imagem, né, por cada pixel por ter um valor, ele é muito utilizado, né, para representar dados que se comportam com o segundo gradiente, né, uma superfície contínua. Outro exemplo de análise espacial são os estimadores de densidade. Eu comentei 2 formas de fazer uma estimativa de densidade simples, né, mas há outras formas de se fazer. O objetivo, no caso, de maneira geral, né, quando a gente fala de densidade, é estimar a variação da quantidade de ocorrências de um fenômeno ao longo de uma superfície, no caso, ao longo de uma área, né, dessa superfície, a partir de um conjunto limitado de ocorrências. Qual a ideia? Geralmente, quando a gente trabalha com pontos, quando a gente vai fazer estimativa de densidade, embora seja possível analisar a densidade de linhas, o que é bastante relevante, por exemplo, para a análise espacial de bacias hidrográficas, quando você tem os cursos representados por linhas, né? E aí você pode fazer análise da densidade de linhas numa área. Okay? É interessante você fazer também análise de trilhas, densidade de trilhas dentro da unidade de conservação, é interessante fazer análise de rotas quando a gente trabalha com biogeografia, por exemplo, né, a intensidade de rotas dentro de um ecossistema, de uns animais, enfim. Né. As possibilidades são bem variadas. Né. Bem, de maneira geral, como é que a gente faz isso? Né? De maneira geral, a gente estabelece um raio de busca, tá, que vai estipular ao redor de cada célula, né, o resultado, na grande maioria dos casos, é um dado matricial também. Né, então, para cada célula, a gente estabelece um raio de busca no entorno. E aí, dentro desse raio de busca, reparem na imagem da esquerda, eu tenho ali as células desenhadas, tem uma célula central marcada pelo quadradinho verde e tem um raio de busca em volta. O que o software faz é contar para cada célula quantas ocorrências, no caso as ocorrências estão marcadas com ponto vermelho, nós temos dentro da área estabelecida por esse raio. E aí ele vai dar esse valor, né, do número de ocorrências dividido pela área, para esse pixel. E a gente tem uma estimativa do valor da densidade ao longo de toda a superfície. O resultado geralmente é representado de maneira matricial, tá? Com base no conceito de tesselação também, é exemplo lá do DW. Porém, pode ser representado também de maneira vetorial, com base no conceito de isolinhas. Tá? Na verdade, o resultado do IDW também pode ser representado pelo conceito de isolinhas. Né? Esses conceitos de representar, são formas de representar os objetos que se comportam de maneira contínua, segundo o gradiente. Mas o IDW, o resultado imediato dele é um dado matricial. Você pode, a partir do dado matricial, extrair os contornos das isolinhas. Né? Esse é o procedimento padrão. No caso da estimativa de densidade, na grande maioria dos casos também você tem o resultado já matricial. Mas em algumas situações você pode pedir para ele já gerar junto ou gerar apenas os contornos, né, das isolinhas. No ambiente do software Saga, por exemplo, é possível fazer isso. No ArcGIS eu creio que também, não lembro de cor se já é de imediato na mesma ferramenta, mas obviamente gerar os contornos é um procedimento relativamente simples que a maioria dos SIGs permitem.
Algumas outras observações acerca desses métodos de estimativa de densidade em SIG, né, nesses mais elaborados. Outro ponto é que você pode trabalhar com situações na qual o seu dado tem mais de uma ocorrência para o mesmo ponto de amostra. E você usa para isso um campo na tabela de atributos. Vou dar um exemplo de um trabalho que eu ajudei na análise espacial há pouco tempo, que estava se levantando a densidade de ocorrência de bromélias em um bairro da zona sul do município do Rio de Janeiro. E a contagem das bromélias era organizada com base nas árvores onde elas existiam. Só as bromélias em árvores estavam sendo contabilizadas. E o que acontecia com função disso? Uma mesma árvore podia ter várias bromélias. E aí, quando marcava-se os pontos no GPS, marcava-se a localização da árvore. Então eu tinha, na verdade, uma situação que era assim: ponto A, ocorrências, 15. Ponto B, 7. Então, cada ponto, na verdade, não representava uma ocorrência, mas um conjunto de ocorrências. É possível criar uma tabela, anexada, obviamente, ao dado espacial, que o software utilize para fazer a contagem. Então, na verdade, quando ele pegar um ponto dentro do raio de Bush, que tenha 15 nessa coluna da minha tabela lá, informando a ocorrência, ele não vai considerar que encontrou um ponto apenas, ele vai considerar que encontrou 15 pontos sobrepostos. Então aí ele pode ajustar melhor essa estimativa de densidade, o que é uma grande vantagem, principalmente na agilidade do procedimento, em relação à estimativa de densidade manual, né? É muito mais rápido e você tem uma percepção de gradiente muito melhor, enfim, é muito menos complexo fazer dessa maneira, já que o software lida com isso. Um outro ponto é que, além desses estimadores que vão considerar o número de ocorrências, temos a possibilidade, através da estimadora de densidade de kernel, considerar também a proximidade, o agrupamento das amostras. Nessa imagem daí, eu tenho o círculo, dois círculos, né, sobre meu plano de informação aí. Os raios são iguais, mas eu tenho essa linha, que eu chamei de K, diferente. Tá? O K seria ali o valor, né, que eu extraí de densidade para aquele ponto central ali, para aquele pixel eu iria receber. Né? No caso do círculo que está mais abaixo, o valor de K está pequeno. No caso do círculo mais acima, o valor de K está mais alto, está mais extenso. Né? Por quê? No caso do primeiro círculo, eu tenho o mesmo número de amostras que do segundo círculo. Porém, no segundo círculo, as amostras estão mais agrupadas. Pelo princípio da densidade, né? Pelo princípio do conceito de densidade, coerentemente, quanto mais agrupadas, mais denso. Né? Só que, pelo método tradicional, o software estabelece um raio e simplesmente faz a contagem. Pelo método de kernel, o agrupamento das amostras, mesmo dentro desse raio, vai ser considerado também. E aí, de que maneira, qual é o peso desse agrupamento dentro do raio, é estimado de maneira não paramétrica, ou seja, a gente não interfere. Porém, há diversos métodos de trabalhar com kernel, o quártico, o gaussiano, enfim, cada um deles tem ajustes diferentes na fórmula a ser aplicada. Bem, seguindo. A gente está tendo algumas perguntas em relação aos métodos, as metodologias que eu estou comentando, né, de análise, se poderia passar maiores informações, eu posso passar sim. Tá? E tem outras pessoas solicitando, já teve 2 pedidos solicitando um webinar falando sobre geoestatística, a gente vai avaliar essa possibilidade. Tá? E teve algumas pessoas perguntando também com relação aos cursos que a gente oferece, quais que inclui esse conteúdo. Esse conteúdo ele é bastante utilizado ao longo dos nossos cursos. Tá? Mas eu vou deixar para tocar nessa questão dos cursos, já que houve a dúvida, um pouco mais à frente, para a gente não atravancar aqui os procedimentos da webinar. Então, quando eu terminar, eu comento um pouco sobre quais os nossos cursos que tratam desses conteúdos, para poder informar. Mas lembrando que naquele site que eu mostrei lá no início, e vou mostrar de novo no final, vocês podem ter acesso a isso. Mas eu vou comentar também ao final. Tá? Bem, um outro método de classe de análise espacial, que é bastante utilizado, tá, é o processo de classificação de imagens. Tá? O objetivo da classificação de imagem, né, o procedimento, ele consiste em agrupar os objetos em algumas classes, né, daí o termo classificação. Em geral, a gente realiza a classificação de imagens sobre dados de sensoramento remoto. Não é que seja exclusivamente, mas é que ele é mais utilizado, né, com esse intuito. Tá? A partir do comportamento desses objetos em relação à radiação eletromagnética. Então, reparem nessa figura maior que está aí à direita.
nós temos uma imagem de satélite na parte superior, e na parte inferior nós temos polígonos com cores diferentes, mas agrupados, né, segundo os comportamentos semelhantes. É muito comum utilizar esse método para estabelecer mapas de uso e cobertura do solo, mapas de fragmentos florestais, mapas de área, diferenciando o uso agrícola do uso urbano, ou florestas do uso urbano, né, de uso e cobertura de maneira geral. É muito utilizado também para identificação de perfis geológicos e geomorfológicos. Tá? É bastante utilizado perfis de batimetria, enfim. As aplicações da classificação de imagens são bastante amplas. Na verdade, o que varia mais do que as atribuições é o tipo de sensor, o tipo de dado que você precisa poder, melhor, o tipo de sensor que você precisa para extrair dados de cada objeto. Né? Os sensores ópticos, por exemplo, eles não lidam bem com a interferência atmosférica, no sentido de nuvens, de nebulosidade, prejudica muito a obtenção de dados por sensores ópticos. Já os radares, eles trabalham numa frequência da radiação eletromagnética que transpassa essas interferências atmosféricas, como nuvens, por exemplo. Porém, os radares têm uma desvantagem, que eles têm muito mais interferência de outras fontes, a imagem fica com mais ruído, né? Enfim. Alguns sensores não conseguem penetrar além de uma certa profundidade na água, já outros sensores que trabalham com uma faixa de frequência que conseguem, enfim. Né? É muito comum que a gente tenha sensores muito específicos para cada uso. Né? E aí, no caso, como é que funciona a classificação? A gente utiliza alguns métodos matemáticos, né? A maioria deles estatísticos, como a noção de espaço de amostragem, máxima versus semelhança, distância euclidiana, a distância Mahalanobis, enfim. Né? A gente utiliza uma série de métodos para poder avaliar a semelhança do comportamento entre os pixels da imagem. Na verdade é isso, né? A gente analisa o valor de cada pixel. Né? A imagem do sensoramento remoto ela vem com uma informação da intensidade de reflexão, para falar de maneira geral, não é exatamente o valor da reflexão que a gente tem na imagem, né? Mas é um valor que representa a intensidade da energia refletida, mesmo que não diretamente, tá? Para cada pixel. Então, na verdade, os cálculos que a gente faz, a análise que a gente faz, é em cima desses valores dos pixels da imagem. Né? E a ideia é identificar padrões, características que permitam distinguir os alvos entre si. Na prática, a gente compara, então, a gente está comparando o comportamento dos objetos, né, em diferentes faixas de comprimento ou de frequência do espectro eletromagnético. Por que comprimento ou frequência? Porque comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Você pode medir o espectro eletromagnético, a faixa do espectro, com base no comprimento ou na frequência. Né, tanto faz. E aí, no caso desse gráfico, que é também chamado de assinatura espectral, né, um exemplo de assinatura espectral de alguns objetos, eu tenho, por exemplo, a banda A e a banda B. Um sensor gerou dados, uma imagem separada para cada uma das bandas. A banda A ficou ali por algo próximo a 0,5, agora não de cor, assim, informar se é 0,5 do comprimento ou da frequência, mas me parece ser da frequência. Tá? Pela ordem que está aí visível depois do infravermelho, me parece ser a frequência. Enfim, a banda A e a banda B. Se eu fosse querer diferenciar, por exemplo, o asfalto do solo arenoso, a banda A não seria boa, porque eles têm um comportamento parecido. Repara, o asfalto está com a linha pontilhada roxa e o solo arenoso com a linha pontilhada verde. Dentro da faixa de frequência da banda A, a reflectância deles é parecida. Já na banda B, eles ficam bem diferentes, então seria interessante utilizar a banda B para diferenciar. E aí a gente pode trabalhar com várias bandas ao mesmo tempo e observar o padrão de distinção entre os objetos em várias bandas. E aí classificar segundo os grupos que a gente elaborar, enfim. E os métodos de classificação são divididos segundo duas características principais. Ser supervisionados ou não supervisionados. Né? No caso, os supervisionados requer que nós geremos amostras para eles poderem analisar. E os não supervisionados a gente define apenas os parâmetros, como qual o valor de pixel, qual o limiar, né, de valor de pixels que eu vou considerar como semelhante. Ou seja, há uma variação de até 10 unidades no valor dos pixels, pode considerar como semelhante. Passou de 10, você considera como sendo diferente. Né? É um exemplo de parâmetro que a gente pode definir. Ou a gente pode caracterizar também
os classificadores ensinando por pixel ou por região. Né? Os classificadores por pixels, eles analisam cada pixel da imagem de maneira isolada, e o de região analisa os pixels em relação aos seus vizinhos. É necessário, quando a gente trabalha com classificação de rede por região, que a gente tenha que primeiro segmentar a imagem, dividi-la em regiões. Né? E aí a gente estabelece parâmetros como a similaridade, né? Ou seja, quão perto tem que ser o valor dos pixels para eles ficarem dentro da mesma região, e também o tamanho mínimo de cada região. E aí, a partir disso, o software pode analisar as nossas regiões e a possibilidade de combinação entre esses dois parâmetros. Ou seja, se eu pego um classificador por região, tem classificadores não supervisionados por região e classificadores supervisionados também. Né? A possibilidade de combinar aí esses dois parâmetros. E aí, o resultado da classificação pode ser representado de maneira vetorial ou matricial. Tá? Contudo, em ambos os casos, a gente vai estar se baseando no conceito de polígonos. Né? No caso da esquerda, a gente tem aí a imagem original, e no caso da direita, a gente tem também na forma de dados matriciais, ou seja, na forma de imagem, porém, como resultado, em vez dos pixels terem o valor de radiação eletromagnética, eu dei um valor de pixel para cada classe. Então, todos os pixels que pertencem à classe agricultura vão ter, por exemplo, valor 1. Todos os pixels que pertencem à classe água vão ter valor 2. Todos os pixels que pertencem a classe vegetação, seja lá qual for, vai ter um outro valor, né, idêntico entre si. Aí eu posso atribuir cores diferentes a cada valor de pixel e visualizá-los como se fossem polígonos. Né. Ou eu posso realmente salvar o resultado da classificação como um dado vetorial de fato, né, um shapefile, por exemplo, e ter na forma vetorial os polígonos divididos. Bem, para a gente poder ir para a reta final, eu poderia ainda citar análises espaciais complementares, né, que são direcionadas à caracterização das áreas, objetos afetados. Por exemplo, análises que visam identificar, analisar a distribuição espacial de áreas protegidas, ou seja, há um comportamento tendendo à circularidade ou não, há vários polígonos próximos, né, a densidade de polígonos, não apenas a densidade de pontos, a distância entre eles, isso discute, por exemplo, se é possível estabelecer corredores ecológicos, né, se é fácil estabelecer ou não. Aqueles relacionados à análise espacial de bacias hidrográficas, por exemplo, com base em modelos numéricos de terreno, realidade sobre modelos de rede, muito empregado em processos de migração de espécies, fluxos populacionais, impactos em bacias de drenagem. Né, você tem bacias hidrográficas, no caso também, mas aí você interpretando enquanto uma rede de linhas na bacia. Né? Enfim, as possibilidades são bastante amplas. E muitas vezes as limitações das análises se dão em função da definição do método mais adequado e de quais são as variáveis que estão influenciadas de maneira relevante. A Maria fez uma pergunta interessante, se no caso da representação há padrões de cores já definidos, padronizados. Para alguns casos sim, para outros casos não, Maria. Por exemplo, a CONCAR e o IBGE estabelecem alguns parâmetros de representação de mapas oficiais. Né? A hidrografia é sempre verde, aí tem os tipos de linha específicos para divisão de limites municipais, outros para estaduais, outros para nacionais. Né? Os ícones, símbolos utilizados para séries municipais, têm alguns parâmetros sim, mas teria que avaliar caso a caso. Né? Mas, no geral, quando você está trabalhando, por exemplo, com classificação de imagens, você vai gerar um polígono de uso e cobertura, você estabelece a cor que você preferir. Né? O que a gente acaba optando é por botar assim, uso urbano, bota um tom de cinza, né? A vegetação bota um tom de verde, mas é apenas convenção. Tá? Em geral, esses parâmetros que a gente estabelece, a gente define. Bem, é interessante. Ela perguntou com relação a licitar um serviço, se esses parâmetros de simbologia, de representação têm que ser bem definidos. Há uma série de parâmetros que têm que ser bem definidos na metodologia do estudo, da análise. Tá? Inclusive, a exatidão, a escala de precisão do trabalho, se você vai conseguir estabelecer um padrão de gestão cartográfica ou não, você tem que trabalhar com dados no mesmo nível, na mesma escala de precisão, senão você vai ter problemas no seu projeto. Há elementos que são obrigatórios de todo o mapa, como, por exemplo, grade de coordenadas, barras de escala, informação da escala numérica, a legenda sempre que o título do mapa não for autoexplicativo, a seta norte, enfim, então uma série de elementos que são obrigatórios. Tá?
Mas o ideal é que você estabeleça, com relação às cores, enfim, um padrão, né? E você descreva esse padrão na descrição de materiais e métodos, da metodologia do seu trabalho, até para facilitar, mesmo quando não for obrigatório, para facilitar a compreensão do usuário que vai ter acesso ao dado que você está gerando a posteriori, seja ele o contratante ou outro usuário. Bem, eu optei por criar uma apresentação extra aqui para poder falar da análise espacial bacilográficas, porque tem uma pertinência à parte devido ao uso da mesma como um recorte espacial para diversas análises ambientais, inclusive aquelas relacionadas ao licenciamento ambiental, né? E diversas análises podem ser realizadas sobre elas com base no modelo digital de terreno ou de elevação. É uma diferença entre os termos modelo digital de terreno e modelo digital de elevação. O modelo digital de terreno ele não considera objetos que não sejam parte do solo, do terreno propriamente dito, como por exemplo edificações, né, não são consideradas no modelo digital de terreno. Já o modelo digital de elevação ele considera edificações, né, obras de infraestrutura, enfim, ou seja, objetos que não são naturais do terreno. Considera também vegetação, se for relevante na escala que você está trabalhando. Bem, e aí os exemplos de dados que a gente pode gerar, análises que a gente pode extrair a partir da, da análise espacial bacilográficas, a gente tem mapas de direção de escoamento superficial, né, tanto dentro da drenagem como nas margens, né, nas superfícies em geral, nas encostas, mapas de acúmulo de fluxo, identificar quais as áreas que têm a tendência a ter um acúmulo maior de fluxo, a extração dos canais de drenagem perene e intermitente, extração de áreas de APP às margens dos corpos d'água, os mapas de declividade, valores de circularidade, compacidade, rugosidade, densidade de drenagem. Você pode estabelecer os parâmetros morfológicos da equação universal de perda de solos, também através de análises bacilográficas. Enfim, há uma série de análises possíveis de serem feitas em cima da bacia hidrográfica. Por isso que a gente destaca entre os métodos de análise aqueles que podem ser realizados sobre bacias hidrográficas. Obviamente depende de contar com os dados adequados, né? A gente sempre, independente de qual for a análise, é dependente de ter os dados adequados ou de ser capaz de gerar os dados adequados. Bem, algumas observações aí para a gente poder encerrar, né? Toda análise de dados depende da organização, do volume, da consistência e da densidade da amostragem dos dados, né? Quanto mais dados, quanto mais confiáveis os dados, quanto melhor organizados e padronizados estão esses dados, melhor vai ser o resultado da análise, ou mais ágil vai ser o processo de análise, né? Como todo modelo, as análises espaciais que resultam em modelos numéricos são estimativas, têm um grau de assertividade limitado. É importante a validação, sempre. Tá? Que você gera um modelo, é importante validar esse modelo. O ambiente de SIG é uma ferramenta poderosa, capaz de agilizar o processamento e análise de dados, porém é necessário que a equipe esteja qualificada, que compreenda os conceitos e possua conhecimento teórico acerca do fenômeno a ser analisado. Pelo menos, alguns dos membros ou o chefe da equipe, por assim dizer, tem que compreender teórico conceitualmente o fenômeno e o objeto que vai ser estudado. Senão você não consegue nem de maneira adequada identificar que tipos de análise devem ser realizadas ou quais delas são possíveis no ambiente computacional, quais não são, né? E quais as limitações. É muito comum a geração... Bem, hoje em dia nem tanto, que a gente está avançando bastante na difusão do conhecimento nas áreas de tecnologias, mas era muito comum que a gente criasse modelos e tratasse esses modelos como se fossem bolas de cristal, né? Ou gerasse modelos tão pobres que não servissem nem como estimativas, né? E, obviamente, a gente tem que evitar esses dois comportamentos. A gente tem que gerar modelos cada vez mais complexos, mais elaborados, sim, para se aproximar cada vez mais do comportamento real dos objetos, porém ciente que todo modelo sempre vai ter uma margem de erro. E essa margem de erro ela tem que ser considerada, ela tem que ser incorporada à análise que a gente realiza. Bem, a gente fecha assim então a apresentação. Eu vou dar uma olhada nas perguntas, ver as que eu não respondi ainda rapidamente. O nosso horário já estourou um pouco, então eu vou ver apenas algumas aqui. As outras que eu não responder, vocês podem me enviar por e-mail. Está aí o meu e-mail, está aí o nosso site também, o pessoal que perguntou sobre os cursos. Eu vou comentar rapidamente sobre os cursos.
O Igor perguntou se, com relação à estação de áreas de app na imagem de rios, o sistema de informação geográfica consegue fazer um buffer com medidas variáveis. Sim, Igor, isso é possível, é bastante utilizado até, desde que você tenha uma tabela anexada a dados espacial, né, dados vetoriais, shapefiles em geral, shapefiles todos, né, enfim, mas dados vetoriais, eles têm uma tabela anexada, e nessa tabela você pode criar uma coluna onde você vai ter para cada feição, no caso aí cada feição representando um segmento de linha, né, do seu dado. Para cada feição você pode ter o valor, por exemplo, da largura das margens naquele trecho. E aí você pode, a partir dessa coluna, gerar um outro, né, com os intervalos de faixa de app para cada valor. Deixa eu ver aqui. A Maria Silva comentou que o DETER é um exemplo de monitoramento que utiliza sensoramento remoto para desmatamento. Sim, é um bom exemplo, sim, Maria. Assim como também os dados oriundos do sensor NOAA e alguns outros que o INPE utiliza para monitoramento de queimadas. Os mapas de uso e cobertura da Prefeitura do Rio, alguns deles são gerados também a partir de sensoramento remoto, de ortofotos também, de sensoramento remoto aerotransportado, não necessariamente orbital, né? Os dados de variação de temperatura em grandes escalas, boa parte deles são feitos a partir de sensoramento remoto, enfim, os usos são bastante longos, né? São bastante amplos. Com relação então à pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que seja relevante. Bem, tem algumas relevantes, mas eu não vou poder responder a todas. Tá, eu acho que de resposta direta, eu acho que eu já abordei as que apareceram. Em relação aos cursos, então, a gente tem uma série de cursos que tratam de análise espacial. Tá? Temos o curso de nome Análise Espacial 2D e 3D, o curso específico de geoestatística, né? Teve uma usuária aí que pediu para a gente fazer um webinar de geoestatística. É possível, vamos verificar a viabilidade de fazer, mas a gente tem um curso próprio de geoestatística, temos cursos, agora estamos começando a primeira turma agora, começou no sábado, a primeira turma de sistema de informação, ferramentas de sistema de informações geográficas aplicadas ao licenciamento ambiental. A gente está aí com a nossa primeira turma, inclusive a gente está utilizando o QuantumGIS, né, que eu comentei também nessa apresentação. Inclusive, um dos primeiros procedimentos do curso é a extração de app. Né. A Luciana Andrade perguntou se consegue utilizar as ferramentas para analisar a poluição sonora e aquática. Sim, Luciana, não tem nada que limite o uso de interpolação. Você precisa apenas identificar qual seria o interpolador mais adequado no caso delas, em função do comportamento. Eu até sugiro, no curso de SIG aplicado ao licenciamento ambiental, que foi o que eu elaborei, eu utilizei um exemplo em análise espacial de impacto de poluição sonora, né, e eu usei como exemplo, como naquele exemplo, eu utilizei ali o IDW, né, que foi o que eu comentei agora há pouco também. E aí eu até mostrei um exemplo de validação com base nas amostras pré-existentes, enfim. Eu usei o IDW porque a poluição sonora, né, a intensidade de ruído, né, os decibéis tendem a reduzir conforme você se afasta da fonte. Então, assim, eu achei coerente que o IDW, como ele pondera em função da distância, fosse fosse mais aplicado, né? Assim, mas é um exemplo, né? Seria interessante você ver estudos do tipo para poder, outros estudos já foram utilizados, levantem alguns artigos acadêmicos para poder verificar. Com relação à aquática, a gente tem a questão das correntes e do fluxo, né, que tem que ser ponderados. Né. Então, assim, provavelmente você não trabalharia com um único método de análise, ou você precisaria de um software que trabalhasse com modelo de redes, né, ou com fractais. Né. Quando você fala de corrente marítima, você acaba tendo comportamento na forma de fractais. Então, aí não consigo te responder de maneira imediata se é possível. Eu sei que, melhor, se é possível, sim, né. A questão é de quais seriam as ferramentas, porque aí você tem, provavelmente, talvez o mais interessante aí seria fazer uma crigagem até espacial, porque você vai ter mais de uma variável. Você vai ter que considerar a tendência global em função das correntes, ou da direção do fluxo, e além disso o comportamento da poluição e talvez o comportamento desse poluente em relação à temperatura ou em relação à salinidade, né? São outras questões. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bem, enfim. Então nós temos esses cursos, temos cursos também voltados ao público iniciante, temos um curso de ferramentas de SIG, módulo 1 e módulo 2, com uso de ArcGIS, tem o módulo 1 com uso de QuantumGIS. Falamos de classificação de imagens, temos os cursos de sensoramento remoto e processamento de imagens também. Tá? Enfim, nós temos uma
conjunto amplos aí de cursos, tá, que vocês podem acessar por esse site e verificar. Okay? Inclusive estamos com plataforma de curso à distância, estamos adaptando uma série dos nossos cursos à plataforma à distância. Já estamos dando os cursos de módulo 1, o de Sigla e Ciência Ambiental já vai ter uma turma à distância, o de estacionamento remoto também. Enfim, acessando o nosso site vocês podem ter mais informações. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Tá? Bem, pessoal, eu agradeço a todos a presença, agradeço a participação, tivemos perguntas bastante interessantes. Eu peço para aquelas que eu não respondi, se forem realmente relevantes para vocês terem uma resposta, acredito que seja, senão vocês não teriam perguntado, né? Enfim, podem me enviar por e-mail, tá? Que aí eu vou buscar responder dentro de um tempo mais rápido possível. Tá? Nossa ideia não é deixar ninguém na mão aí, responder a tudo. O que não for da minha capacidade, eu vou tentar passar para as pessoas que sejam capacitadas para poder responder. E agradeço muito a presença de todos, espero revê-los nos nossos próximos webinars. Se vocês se cadastraram, todos se cadastraram porque essa sessão foi específica para quem já tem cadastro com a gente, então se surgirem outros webinars, vocês serão avisados. Né? Só um comentário, a gente fez 3 webinars com esse tema. O primeiro, a gente fizemos 2 antes do carnaval. O primeiro, a gente teve 795 inscrições, a gente só tem 100 acessos possíveis, síncronos. Então a gente fez mais 2 apenas divulgando para o pessoal que não pôde participar do primeiro, tá? Que já estava cadastrado. Então a gente está fechando então, esse ciclo desse webinar. A possibilidade de trabalhar com outros webinars de análise espacial, de repente mais específicos, sim, mas a princípio a gente depende também muito das demandas. Né? O que vocês trouxerem para a gente de demanda, a gente vai buscar contemplar e oferecer como retorno. Tá? Bem, prezados, eu vou fechar aqui a nossa ferramenta de webinar agora. Muito obrigado a todos, novamente. Espero revê-los nos nossos cursos, presenciais ou à distância, e também nos próximos webinars. Tá? Uma boa noite, um ótimo final de semana que se aproxima aí para todos. Lembrando que vocês receberão por e-mail o link para poder baixar o vídeo da apresentação. Né? O vídeo vai ter a tela dos slides e também o áudio, né, da minha voz, respondendo as perguntas, fazendo a explicação, e também vai ser disponibilizado o link para vocês baixarem a apresentação isoladamente. Tá? Então agora sim, uma boa noite a todos, até a próxima. The